E realmente, essa desancoragem da moeda é terrível para os mercados. Alô, amigos da Apocalipse, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso comentário da sexta-feira, esse espaço onde tratamos o que foi de mais relevante na semana, o impacto disso nos mercados e, por consequência, nos principais ativos aí que a gente costuma dar aquela revoada tradicional. E essa semana tivemos episódio inédito do Aposentado Rico e eu aposto que você vai gostar muito do tema. A gente falou muito daquele 1% que faz parte da elite financeira do mundo, só que dentro daquele 1% existe uma estratificação. E a gente falou dos segredos da vida dos ultra-ricos. Então, ficou muito interessante, está em todas as plataformas, inclusive aqui no YouTube também. Então, como sempre, você é nosso convidado para assistir, dar sua opinião. O tema é meio polêmico e gostaria de ouvir o seu retorno em relação a isso. E essa semana, o que aconteceu de relevante? Mais uma vez, nosso querido presidente, quando não está viajando, né? Eu já estou chegando à conclusão que ele custa muito mais barato para o Brasil viajando pelo mundo, aí numa lua de mel eterna com sua querida esposa. Porque aí ele fala pouco. Porque quando fala, ele não costuma contribuir para o cenário econômico. E essa semana, numa entrevista completamente infeliz para o portal UOL, mais uma vez contrariando, inclusive, todo o esforço da equipe econômica, especialmente do ministro Haddad, da Simone Tebet, tentando desenhar já alguma possibilidade de tratar o assunto de corte de gastos, mais uma vez pautando a questão do ajuste fiscal. E mesmo após um resultado bastante favorável na decisão do cupom em relação à clara independência que o banco demonstrou ter, isso é muito bom para as instituições, para o mercado. Mesmo apesar de tudo isso, ele continuou vociferando frases absolutamente infelizes, populistas, e a sensação que me dá, sinceramente, é que ele vive num mundo paralelo, completamente fora do que precisa realmente ser importante de se pensar, e toda a camarilha em volta deve ser um bando de bajulador que não consegue transmitir para ele o que precisa ser dito. Né? E aí o que acontece? A gente vê o resultado imediato junto aos mercados, como vocês podem verificar aqui, e depois de bastante tempo a nossa moeda volta aos patamares de 5,60. Nesse momento aqui ainda não está 100% fechado, já está 5,61,6. Estamos retornando muito próximos aos patamares lá do início do governo, lá, quando ainda teve aqueles ruídos iniciais e realmente essa desancoragem da moeda é terrível para os mercados. Os exportadores, em certa medida, se beneficiam um pouco, mas é inflacionário e os pobres que ele tanto diz defender são talvez os mais prejudicados com esse tipo de cenário. E por consequência, mesmo com a vociferação de que não é importante a questão fiscal, não é importante a questão de corte de gastos, não é importante a questão de ter uma preocupação com isso, e sim, o que é importante é tentar arrecadar mais, e ele já vem falando isso de forma bastante ostensiva. Olha só a consequência nos juros. O juro curto, que é o DI 25, já acima dos 10,5, e se eu colocar o DI 26, aqui é que a preocupação maior aumenta. Olha o movimento do DI 26, pessoal. Isso aqui já é uma ancoragem de curtíssimo prazo. Isso aqui praticamente representa a expectativa da próxima reunião, né, quase. Mesmo com a afirmação de Campos Neto de que não existe cenário de alta de juros, a ancoragem que o mercado está fazendo na questão monetária está levando a taxa de juros lá para cima. Isso aqui reflete também no preço dos títulos públicos, no custo da dívida e uma série de outros fatores. Talvez com um certo aviso, numa nova entrevista à Rádio Tatiaia de ontem,
ele já amenizou um pouco o tom, amenizou o discurso, e apesar de tudo ele ainda não entendeu que não adianta nada essa vociferação populista que ele insiste em fazer, e não ajuda em nada, pelo contrário, atrapalha muito mais. E aí os mercados deram uma pequena reagida, o mercado acionário especialmente, subiu um pouquinho, mas aqui muito mais por um nível muito depreciado de preços do que por uma tendência mais longa, né? Porque aqui ainda é contraditório em relação ao que está acontecendo com a moeda e o que está acontecendo com a taxa de juros. Então, teoricamente, deveríamos até estar com um pouquinho mais de pressão ao vendedor. A boa notícia é que essa semana os gringos pararam de vender. Tivemos pela primeira vez uma semana um pouco mais positiva no fluxo. Então, muito provavelmente, voltando aqui à questão do dólar, né, quando a gente olha para a moeda e vê o dólar a 5,61, aqui muito provavelmente os exportadores vão antecipar parte dos contratos. A questão cambial volta a ficar interessante para quem traz o dinheiro para o Brasil. Então, talvez haja um retorno em curtíssimo prazo. Pode-se até chamar de capital especulativo, mas são tranches que acabam aliviando a moeda. Então, eu acredito que na semana que vem a gente possa ter um ajuste corretivo aqui. E eu não me espantaria se essa moeda não voltasse aqui para a faixa de 5,40, 5,42. E talvez tivéssemos em relação ao Ibovespa, mais uma vez também, uma pequena continuidade aqui do movimento ascendente, apesar de batermos aqui no teto da média de 55. E quando olhamos para o gráfico semanal, estamos fechando a segunda semana de alta, mas muito próximos de bater na média de 21 semanas. Então, na melhor das hipóteses aqui, numa semana bem otimista, 126 mil pontos, e talvez aqui no máximo 125 mil pontos para uma possível correção no curtíssimo prazo. Vamos ver se o DI ajusta, né? Porque nesses patamares de taxa, realmente começa a ficar cada vez mais complicado. Os títulos públicos hoje já estavam beirando o IPCA mais 6,5, só para vocês terem uma ideia. E lá fora o que está acontecendo? Bom, S&P, como vocês conseguem observar aqui no nosso gráfico, ele essa semana de novo testou nova máxima, fechou com leve queda, chegou no intraday de hoje testar a nova máxima, está fechando com 0,22. Nasdaq não está muito diferente, como vocês podem verificar aqui no gráfico, um movimento muito parecido, com 0,38 de queda, como vocês podem observar, mas ainda em região de topo. E a região do euro está apanhando um pouquinho mais, tendo em vista que temos mais eleições nesse final de semana. E a expectativa não é muito boa, especialmente na questão da França. Então está se sentindo um pouquinho aqui, mas nenhuma preocupação maior. Os preços ainda estão também numa região, numa congestão de topo, como vocês podem observar aqui no gráfico. Da mesma forma, o VIX vem entregando um resultado abaixo dos 15, né, fechando hoje em 14, como vocês conseguem verificar aqui, mas ainda em patamares bastante confortáveis. E de mais a mais, né, no rápido comentário em relação ao debate do Trump e do Biden ontem, deixou os democratas bastante preocupados com a performance do Biden. Em determinados momentos parecia que dava um apagão. Ele já vinha mostrando sinais em outros eventos, mas ontem ficou bastante flagrante esse problema. E realmente acendeu uma luz amarela no comitê dos democratas. E não se espantem se a gente não tenha mudanças de candidato no meio do caminho. Caso contrário, me parece que estão entregando de bandeja a eleição americana para o Trump novamente. Mas tem bastante coisa para acontecer ainda. Vamos aguardar. Isso aparentemente não fez nenhum preço. Gerou muito buzz nas redes sociais, nas redes de notícia, mas por enquanto ainda nenhum impacto em relação à precificação dos ativos. Pessoal, espero que tenham gostado. Deem seu like. Continue assinando os nossos canais, aqui nos seguindo. Não deixe de assistir o episódio novo do Aposentado Rico. Tenham todos um ótimo final de semana e espero vê-los no nosso próximo vídeo. Até lá!